Olá, eu sou Madu Duarte. E eu sou Jennifer Rodrigues. E você está ouvindo o podcast Comunidade Preparada. Uma iniciativa do GTP+, com apoio do Fundo Positivo. E aqui a gente fala sobre prevenção, cuidados e direitos em relação ao HIV e às STs, trazendo convidados e convidadas que têm muito a compartilhar. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a rede de atendimento e acompanhamento em Recife, essencial para quem vive com HIV e para quem busca prevenção e cuidado. E para isso recebemos a Elis Ribeiro, coordenador do setor da política de ST, HIV/AIDS e hepatites virais do Recife. Vai ser um bate-papo cheio de informação e, é claro, de esperança para fortalecer a nossa comunidade. Seja muito bem-vindo a Elis Ribeiro. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado, Madu, Jennifer, por esse espaço e a gente poder compartilhar o que é que a gente vem pensando e organizando na cidade para que as pessoas tenham acesso a cuidado. Aí, gente, para a gente começar, explica um pouco para quem está nos assistindo, ouvindo, como está organizada hoje a rede de atenção às ISTs e hepatites virais em seus diferentes níveis, básica, especializada e hospitalar. Então, Madu, cuidar do HIV é olhar todas as esferas de possibilidade que o SUS hoje nos fornece, né? Então, como você falou, da atenção básica vai até as redes hospitalares de alta complexidade. E a gente está numa capital, e por sorte, a gente tem sorte de estar numa capital, existe uma estrutura legal nessa rede que a gente tem ofertada para a população. Então, começando da atenção básica, que é aquele posto de saúde que está mais perto de todo mundo, né? Às vezes é na esquina de casa, no outro quarteirão. As unidades de saúde, elas são chave nesse início quando a gente pensa no HIV, porque é lá que as pessoas vão ter acesso aos métodos de prevenção mais básicos, que são acesso aos preservativos, gel lubrificante, e também, muitas vezes, é a porta do diagnóstico. É onde as pessoas têm acesso para fazer o seu teste rápido, o seu exame sorológico. Então, eu costumo dizer que a atenção básica é o start de um processo, seja do processo de prevenção, seja do processo do diagnóstico para quem vive com HIV/AIDS. A partir disso, as pessoas diagnosticadas ou não podem acessar outra rede, que é a rede secundária, que a gente chama de média complexidade, que são as policlínicas, a gente conhece como as policlínicas, e dentro das policlínicas a gente tem serviços de IST. Então, a gente aqui em Recife tem um CTA, que é um Centro de Testagem e Aconselhamento, e a gente também tem os SAIs, né, que são os Serviços de Atenção Especializada para a pessoa que vive com HIV. Então, o que é que esses serviços ofertam, basicamente? Primeiro, o cuidado para quem vive com HIV. É lá que as pessoas que convivem com o vírus, vão ter acesso às medicações, aos exames complementares, né? Rede de assistência social, rede de saúde mental. O site tem essa pegada de ter esse olhar para quem vive com HIV. Nos CTAs, as pessoas vão aprofundar um pouco mais a questão do diagnóstico. Então, a gente tem testagem rápida demanda espontânea, a gente já vai ter PrEP, a gente já vai ter o autoteste, o gel lubrificante, e a gente tem uma rede hospitalar, que geralmente é uma rede estadual, onde a gente vai ter o cuidado dos casos, infelizmente, de AIDS, que são as pessoas que acabam adoecendo pelo vírus do HIV. Então, geralmente, esse adoecimento tem a necessidade de um cuidado mais especializado, internamento, algumas medicações muito específicas, e aí é quando a rede hospitalar entra, porque a gente vai precisar muitas vezes ter internamento, são medicações intravenosas. Então, tem essa rede, que a gente chama de rede SUS, mas a gente também tem as parcerias, né? Os movimentos sociais, o próprio GTP entra nessa rede. Quando o GTP faz comunicação em saúde, quando o GTP faz teste rápido, oferta acolhimento, ele se integra nessa rede. Então, é uma rede ampla, né? Assim, frágil, é preciso dizer, existe um desmonte dessa rede financeiramente falando, né? O conservadorismo sempre nos ataca quando a gente quer avançar nessa rede, mas é uma rede enorme que conta com apoio técnico, que é os profissionais do SUS, mas também social, os movimentos, né, academias, universidades com pesquisa, com extensão. Então, a gente tem uma rede estruturada, vamos dizer assim. Entendi, Airlis. E dentro dessa estrutura, quais são os principais serviços e profissionais envolvidos nesse cuidado em rede? Então, no cuidado do HIV, a gente tem um dilema.
A gente tem os serviços de atenção especializada, que são os SAIS, que geralmente é composto por pessoas da enfermagem, medicina, serviço social, psicologia e farmácia. São as categorias, assim, vamos dizer, mínimas que a gente tem num serviço para a pessoa que vive com HIV. Mas a gente vem tentando diversificar, porque a gente sabe que, por exemplo, hoje a gente está enxergando o envelhecimento da pessoa que vive com HIV. Há 20 anos atrás, essas pessoas não chegavam aos 60, 65 mais. Hoje a gente já tem gente que vive com HIV há 25 anos. E isso já cria uma necessidade de ter um nutricionista, de ter um fisioterapeuta, muitas vezes, que vai olhar para esse corpo, para essa vivência que foi afetada pelo HIV, seja pelo vírus em si, mas seja também por anos de antirretrovirais, que muitas vezes no passado eram antirretrovirais muito agressivos. Então a gente hoje vem compondo uma rede mais mista de profissionais para dar conta das necessidades que a gente tem. E a gente há pouco tempo abriu um serviço para crianças, infelizmente, né? Crianças infectadas com HIV, que aí se infectam no nascimento, e a gente tem pediatras, profissionais médicos, pediatras no serviço para ter esse olhar da pediatria para crianças que vivem com HIV. Então é uma equipe bem mista, né? Acho que é importante dizer que não pode ser uma equipe limitada. A gente tem que estar incorporando novos processos a partir de como vem se comportando a população que vive com HIV. Aires, como se dá o fluxo de encaminhamento entre os serviços? Por exemplo, quando uma pessoa é atendida na atenção básica e precisa ser encaminhada para um CTA ou como um SAI, que você já nos explicou na primeira pergunta, o que significa essas siglas. Isso. Quando uma pessoa é diagnosticada com HIV ou precisa até de um cuidado de um IST mais específico, a atenção básica tem uma tendência a encaminhar para os serviços SAI ou CTA. Aqui em Recife, esses encaminhamentos não seguem o fluxo da população como um todo. Hoje, por exemplo, se você na atenção básica, o médico do posto encaminhar você para um cardiologista, certo? Que é uma especialidade simples. Você precisa ir com encaminhamento na recepção, fazer um agendamento pelo um sistema de informática eletrônico. Para o HIV, não. A gente tirou esse fluxo do encaminhamento em papel, assim, no sentido de... Porque a gente entendeu que é, na verdade, revelar de forma involuntária uma sorologia. Porque se foi teu médico que descobriu, né, ou detectou teu HIV e ele faz o encaminhamento, no momento que eu vou numa recepção, a pessoa da recepção vai saber. Então, hoje o encaminhamento é o que a gente chama por demanda espontânea. A pessoa só precisa ir com um encaminhamento por escrito de um profissional da atenção básica, se apresentar nesse serviço, com o diagnóstico, né, um laudo que a gente chama, e vai ser acolhido, acolhida naquele momento que se apresentar no serviço. É um fluxo diferente, mas que foi criado para a proteção da pessoa que vive com HIV em relação ao sigilo sorológico, vamos assim dizer, né? Então a gente tenta preservar ao máximo esse circular das pessoas que vivem com HIV nos serviços, porque pode ser um desejo da pessoa que muitas pessoas não saibam, né, da sorologia, e isso precisa ser respeitado. Isso. Aí, o cuidado vai muito além da medicação, não é isso? Como é feito o acompanhamento psicológico, nutricional e social para as pessoas vivendo com HIV e outras ISTs? Então, tua pergunta é muito importante, porque acho que já faz uns anos que se vem investindo muito em tecnologia farmacêutica. Então, novas medicações. Hoje, por exemplo, uma pessoa que tem 35 anos mais, que vive com HIV, toma um comprimido por dia. Né? Quando há 30 anos atrás, as pessoas tinham que tomar os coquetéis, que eram 12, 15, 18 remédios por dia. Mas a gente também nota que o avanço da medicação é alto, assim, o financiamento desse avanço é alto, porém a gente vem pecando no financiamento de outras perspectivas que você está trazendo. Ter HIV não é só tomar medicação, senão a gente tinha resolvido o mundo todo. Ter HIV é ter qualidade de vida, é pensar na vulnerabilidade social que as pessoas com HIV acabam tendo, né, nesse sentido, e outras possibilidades de cuidado pela infecção em si. Então, hoje os sites, por exemplo, todo site tem que ter serviço psicossocial. Tem que ter psicologia e assistente social
porque o assistente social vai entender a vulnerabilidade, entender e, com as políticas públicas que existem, tentar sanar. E a psicologia está ali para tentar fazer um acolhimento em saúde mental, porque a gente sabe que também, por conta do estigma e do preconceito, né, se descobrir com HIV, viver com HIV, não é uma tarefa tão fácil. Para outras questões, por exemplo, aqui em Recife, a gente vem investindo muito na saúde mental, então a gente tem um apoio dos ambulatórios de psiquiatria, por exemplo, quando a psicologia não dá conta, né, infelizmente a pessoa precisa tomar, às vezes, uma medicação, né, porque está um sofrimento muito grande e tal, e precisa desse ajuste. A gente tem a psiquiatria, mas, por exemplo, hoje a gente coloca Implanon, DIU em pessoas com útero dentro do site Vive com HIV, e com isso a gente tem apoio da ginecologia. Então, são atores que vão entrando no processo quando a gente vem avançando nas políticas públicas, porque a gente também quer sair desse lugar, sabe, Jennifer, que a única coisa dá remédio. Durante muito tempo, o SUS achou que isso era o suficiente, ter remédio disponível. E a gente tá vendo que não é, né? A gente ainda tem gente morrendo de AIDS, tem gente em abandono das medicações. Como se a medicação tá aí, tá de graça, tá na farmácia? Porque não é só isso. Precisa de outros elementos aí de cuidado. Ainda existem barreiras aos acessos aos serviços? E como a gestão municipal tem enfrentado esses desafios? Temos muitas barreiras, né? Recife, por exemplo, tem uma alta carga de infecção de HIV, quando a gente compara o estado como um todo, né? Por exemplo, 33% das pessoas que vivem com HIV estão em Recife. E isso, né, tem um número, são quase 18 mil pessoas aí vivendo com HIV na cidade. E a gente não tem muito serviço. Nós temos dois, que é o SAI Lessa de Andrade e o SAI Gouveia de Barros. Então, como é que dois serviços vai dar conta de 18 mil pessoas? Isso por si só já é uma barreira, né? Serviços que até não são tão pequenos, mas que são pequenos quando se debruça sobre a quantidade de pessoas que procuram. Então, isso é uma barreira já posta, né? Eu acho que outra barreira é que os serviços de HIV acabam sendo estigmatizados pela população geral. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que, mesmo não vivendo com HIV, evitam passar na frente do governo de gás. Porque se alguém vê você naquela mediação, pode ligar você a ter infecção. Então, para além da barreira que a gente chama, né, que é a barreira nossa, da estrutura do SUS, a gente tem uma barreira social. Hoje, a gente tem uma pesquisa interna, por exemplo, a gente pergunta à pessoa que chega, que, vamos dizer assim, eu descobri que tenho HIV hoje, mas só procurei o serviço daqui a 30 dias. Quando eu chego, a equipe pergunta, mas por que você demorou 30 dias para chegar aqui? E quase 90% das pessoas respondem que eu tinha medo de vir para cá. Eu tinha medo de ser visto aqui. Eu tinha medo de saber como eu seria atendido aqui. Então, esse medo, ele está totalmente ligado ainda ao processo de estigma e preconceito. Então, hoje a principal barreira é essa, né? Tem barreiras econômicas, tem gente que não tem a passagem. É preciso pensar que vive numa cidade grande, dois serviços. Isso significa que tem mobilidade urbana, né? E a gente tem gente que não tem R$ 5. No caso, 10. Eu preciso ir e voltar. Então, tudo isso vai afetando essas barreiras de acesso que você coloca. Mas não tem um teste rápido tão fácil, muitas vezes. Em algumas comunidades, esse teste rápido não está tão acessível. Então, eu não tenho acesso ao diagnóstico. Tem gente ainda que, olha, regra preservativo. Ah, eu quero preservativo, tomo 3. Ah, eu preciso de 8. Não, é 3. Como assim? Quem é você para controlar a vida sexual do outro? Então, mas tudo isso, de uma certa forma, está atrelado ainda ao preconceito e ao estigma, né? Tudo que envolve sexualidade, prática sexual, as pessoas vão querer ditar alguma coisa. A verdade é essa. É complicado. Como a Prefeitura da cidade do Recife trabalha para garantir um atendimento realmente humanizado, acolhedor e livre de preconceitos? Esse é um desafio porque são pessoas, né? A gente mesmo investindo em capacitações, em momentos de discussão, se você tem uma pessoa que é extremamente violenta, preconceituosa, não tem capacitação que dê certo, assim. Tem essa história de vamos sensibilizar,
Vamos sensibilizar. Eu não gosto muito disso, sabe? Como se ali tivesse uma pessoa extremamente insensível. Ela não é insensível, ela na verdade é preconceituosa. Porque para outras questões ela tem sensibilidade, mas para outras não. Então, essa questão de sensibilizar, não. Então, a história é capacitar mesmo. E eu acho que a gente precisa fazer um movimento que a gente vem fazendo, que é trabalhar com legislação. As pessoas não podem ter a opção de atender mal. Não podem ter a opção de ser preconceituosas quando a gente tem lei que diz que elas não podem ser. Então, hoje a gente vem trabalhando muito nas capacitações, trazendo legislação que protege a pessoa vindo com HIV/AIDS. Então, por exemplo, a primeira dela e básica é do sigilo. Não é que você não deve contar, você não pode contar. Então, é uma mudança de paradigma, né? Você trabalhar com um servidor que é violento, para dizer, olha, não faz assim, não faz assim. Não, você não pode fazer. E quem dá essas garantias do não poder é lei. Porque todo mundo tem medo, né? De ser processado, de ser exonerado, de perder o emprego. Então, a gente vem fazendo capacitações de forma sistemática, né, sobre o tema, não somente com os SAIs, acho que é preciso dizer, tem que falar com toda a rede. Porque, por exemplo, no SAI não tem dentista. E a pessoa com HIV não precisa ir para o dentista? Precisa. Aí o que é que adianta? Eu tenho um SAI que atende super bem, mas na sala da vacina a pessoa grita: Ei, quem é do HIV agora é você. Nossa. Né? Sabe? Então, assim, não faz sentido. Então, tem que ter um olhar macro, a rede toda, porque essa é a máxima, assim. A pessoa vindo com HIV, ela precisa entrar em todos os espaços que lhe cabem dentro do SUS, não somente naquele serviço que vai cuidar do HIV. Então, a gente vem fazendo de forma sistemática, com o tema de aconselhamento, de prevenção combinada. E aí, dentro desses temas, sempre a pauta do estigma e preconceito é colocada. Certo? Então, todos os momentos, até de treinamento clínico, sabe? Um novo protocolo, nova medicação, a gente coloca no meio esse tema do estigma e preconceito. E pautado na legalidade, pautado na lei, porque a lei diz que não pode fazer. Entendo. Antes de prosseguir com a pergunta animador, assim, eu nasci nos anos 80, né, em 86. E eu me lembro enquanto criança, porque o boom da AIDS mundial foi nos anos 80 mesmo, né? Eu acho. E tinha muitas campanhas de prevenção. Em todo canto tinha cartaz. Inclusive na escola que eu estudava, quando era criancinha ainda, 3, 4 anos ali no pré-escolar, né, e tal. E eu lia os cartazes, que eu era sempre uma criancinha muito curiosa, aí via, né, faça sexo, embora eu não entendia o que era isso, faça sexo seguro, use camisinha, em todo canto tinha, seja em jornais impressos, propagandas, revistas, nos anúncios mesmo, nas propagandas na televisão, se via que naquele período se investir tinha um investimento bem pesado em cima da prevenção e da conscientização mesmo sobre o HIV/AIDS. Porém, eu notei, eu acho que você que é pode falar melhor do que eu, né? Enfim, motivos óbvios, vem enfraquecendo mesmo as campanhas. Embora tenha campanhas ainda, enfraqueceu muito. E a gente vive na era das redes sociais, e as redes sociais seria muito benéfico para trazer conscientização para a nova geração e tal. Tu acha que a censura e o conservadorismo influenciou muito para a diminuição e enfraquecimento da campanha de prevenção? Sim. Mas eu tenho uma percepção que pode até ser polêmica. Na verdade, quase todas as campanhas, quando se falava de HIV até na década de 80, que existia assim um investimento massivo nessa mensagem do se previna, não sei o quê. Mas se você for pesquisar como eram essas propagandas, como eram esses cartazes, eles eram conservadores. Eram propagandas pautadas no medo. Tipo, ou você faz ou você morre. Pânico moral. Pânico moral, né? E aí, lógico, o pânico moral ele se baseia no medo.
Com o avanço das medicações, como eu falei aqui, é lógico que as pessoas vão perdendo um pouco o medo. Eu gosto muito de olhar para o HIV e para a Covid, que foram duas grandes pandemias que nos marcou enquanto sociedade. As pessoas não têm mais medo da Covid. As pessoas não lavam mais a mão, as pessoas não usam mais máscara. Isso é uma tendência natural do ser humano de surge uma doença nova, todo mundo fica com muito medo, e aí tende-se a ter aliviar esse processo, né? Mas é, ainda a gente está tentando compreender uma nova linguagem para falar de HIV. Essa é a verdade, a gente ainda não conseguiu chegar, porque a gente vem de 30 anos de uma linguagem do medo. E esse medo, sabe, Jennifer, Jennifer, esse medo, ele não faz as pessoas muitas vezes se prevenir, ele faz as pessoas terem medo do vírus. Só que você não consegue ver o vírus. Você consegue ver pessoas que têm o vírus, então você acaba tendo medo de pessoas. E isso leva estigma e preconceito. Associando, né? Sim. Isso. Assim, medo do vírus é ter medo de você, se você tem o vírus. Então eu não quero conversa com vocês. E aí a gente precisa achar uma nova linguagem. Tá rolando um movimento muito legal nas redes sociais, nos YouTubes, no TikTok, que é de pessoas vivendo com HIV, mostrando a cara. Dizendo, eu tenho HIV, eu trabalho, eu estudo, eu tenho meu companheiro, eu tenho minha companheira, eu tenho filho. E essa linguagem está dando certo. Porque as pessoas estão dizendo assim, olha, eu tenho HIV, eu não quero que você tenha, por isso se previna, por isso se cuide. Mas olha, não é para ter medo de mim. Porque eu tô aqui, eu sou teu vizinho, eu sou teu professor. Então a gente está tentando achar uma linguagem que caiba para o que a gente acha que é o certo. É se prevenir, mas sem ter medo de gente. Porque não pode ter medo de gente. Hoje o HIV está em todo lugar. Seu professor, seu vizinho, sua tia, né? E aí a gente tá vendo também gerações que estão indo pra rua dizer, eu tenho. E aí? Não vai sentar do meu lado? Você não vai pegar na minha mão? Você não vai ficar na mesma sala que eu? Então, é ainda uma dualidade de discussão, né? A gente não quer ter uma fala conservadora. Eu acho que não cabe mais dizer ou você usa ou você vai morrer. Acho que não cabe mais isso. Porque aí as pessoas que não usam vão ter medo de quem tem porque não querem morrer. E aí vira uma lógica disso, de afastamento. E de tudo que a gente tem medo, a gente também não fala. Tem uma tendência. Se eu não tenho medo de alguma coisa, eu não quero falar sobre isso. Então é um desafio. Mas eu acho que, por exemplo, há pouco tempo o Ministério da Saúde fez uma propaganda do dia de enfrentamento ao HIV/AIDS, e aí dou a dica para quem for lá, vai olhar, procura no YouTube. É muito legal, porque são pessoas vivendo com HIV, fazendo uma coisa que é muito simples, desmistificando, sabe? É uma pergunta assim, eu pego HIV no mesmo ambiente com uma pessoa que tem? Não, porque não é gripe, é HIV. Mas são pessoas que vivem falando. Então, acho que a gente está num desafio de trazer o tema sem ser punitivo, sem ser conservador e não pautado no medo. Mas que existe sim um desfinanciamento, é lógico. A gente também vive uma onda de conservadorismo que as escolas não falam mais sobre isso, né? As escolas não querem mais tocar nesse tema. Isso é muito perigoso, porque a gente tem adolescentes, 13, 14, que ainda já iniciando a vida sexual, sem muitas vezes uma noção nenhuma do que é se prevenir, do que existe aí que ele pode usar para se prevenir, entende? Então, eu concordo com a questão do desfinanciamento, mas faço uma adição, assim, à tua preocupação, assim. Como é que a gente vai falar disso sem causar pânico moral? Esse é o desafio, porque o HIV ainda traz pânico moral. Aí, Ernest, você trouxe na resposta da pergunta anterior, você falou sobre legislação. Queria que você comentasse um pouco sobre uma coisa que poucas pessoas sabem, que exposição de sorologia é crime. E, por exemplo, vamos supor, a pessoa sofreu essa exposição, como ela deve proceder? Existe algum setor, existe alguma ouvidoria, existe algum órgão para que essa pessoa possa recorrer, caso aconteça esse tipo de situação? Isso. Existe uma lei bem atual, 2023, janeiro de 2023, eu não vou lembrar o número da lei, mas é de janeiro de 2023, que fala do resguardo do sigilo sorológico
para HIV e expandiu, porque só era para HIV, tá? Agora HIV, tuberculose, hanseníase e hepatite. As pessoas têm que ter a sua condição de doença preservada, a não ser por fins clínicos, né? Um profissional dizer para outro, ó, fulano tem HIV, a gente precisa cuidar do fulano. É diferente. Mas essa lei, ela tá aí, não é para criar barreira de cuidado, é para garantir que a pessoa com HIV vai ter sua sorologia preservada. Então, hoje a gente recomenda que as pessoas façam vidorias mesmo no SUS, tá? Essa lei, ela é uma lei do registro civil, então você pode processar quem quebrou o seu sigilo de forma cível, vamos assim dizer, entrar com processo na justiça. A pessoa pode responder criminalmente por isso e pode ser processada por isso. Então, assim, é não normalizar esse lugar, né? Porque às vezes a pessoa que vive com HIV está tão fragilizada, sabe, Madu? Já sofreu tantas violências que ela naturaliza isso. Ou ela tem medo que isso cresça tanto ao ponto de expô-la mais ainda. Nesse momento tem que dar cara. Nesse momento tem que dizer, olha, não permito, não gostei, não foi legal da sua parte enquanto trabalhador, ação social, psicólogo, quem for. Hoje não se pode falar da sorologia de ninguém sem o consentimento. Então, as ouvidorias do SUS estão aí abertas para a gente fazer esse movimento de denúncia. Eles agora falando de integração em território. Existem políticas de descentralização dos serviços para aproximar o atendimento das comunidades? Então, não para todas as ofertas, mas para algumas a gente vem investindo bastante na questão de chegar mais próximo à comunidade. Uma das mais importantes, duas, ó. Na verdade, todas são importantes, mas vou enumerar assim. É a aproximação dos insumos de prevenção. A gente sabe que as pessoas mais vulneráveis têm maior dificuldade de acessar uma camisinha, né? Então a gente colocou preservativos em pontos estratégicos da cidade, como mercado público, terminal integrado de ônibus, pensando nesse trabalhador, que desce um ônibus para subir no outro, mega lá e já pega sua camisinha. Então é uma possibilidade da gente estar fazendo que o preservativo saia também do posto e chegue perto das pessoas, né? O segundo é do teste. A gente sabe que também tem uma dificuldade de testar nos postos de saúde, né? O posto de saúde já faz muita coisa, não tem como parar para fazer um teste muitas vezes e tal. E aí a gente tem uma estratégia aqui em Recife que é chamada Vamos Testar. Onde a gente tem uma van que a gente circula a cidade, procura bairros mais distantes, com maior número de casos. Aí a van para, fica a noite toda lá fazendo teste para quem quiser. Então é uma possibilidade da gente estar levando para as praças, já fomos para perto de pontos de uso de droga, para perto de pontos de prostituição, pontos também festivos, onde tem bares, boates, né? Então a gente vai aproximando um pouco esse diagnóstico da população que a gente quer que se teste. E, por fim, a PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição, que hoje é um dos carros-chefes, né, da prevenção combinada. A gente conseguiu fazer que alguns serviços dentro das comunidades, por exemplo, hoje tem uma policlínica lá no Vasco da Gama, que é uma área periférica do Recife, que tem PrEP, né? Então a gente vem tentando fazer que serviços abram e ofertem mais próximo da população mais vulnerável, tá? Mas isso é uma dificuldade, porque a estrutura, são várias questões que às vezes empatam a gente de estar fazendo, de chegar tão mais perto como a gente gostaria e deveria estar chegando. Entendi. Aí, eles e pensando no trabalho em rede, de que forma o trabalho intersetorial com a educação, assistência social e ONGs contribui para o enfrentamento das ISTs e hepatites? Isso é muito importante, né? Porque as ONGs, aí eu trago logo as ONGs, não existiria, eu não estaria aqui se não fosse o movimento social. Porque foram eles, na década de 80, diante da letalidade da AIDS, que se organizaram e foram lutar por políticas públicas de saúde para as pessoas infectadas com HIV. Então foi o movimento social que fez isso acontecer. Então não é porque hoje a gente avançou tanto que a gente vai esquecer que lá atrás teve uma galera que se dignou e foi para a rua brigar. Então essas pessoas têm que fazer parte de todas as construções. Então tudo que a gente, claro, o tempo hoje parece que é menor para todo mundo.
Mas sempre que a gente quer avançar em alguma coisa, lançar uma novidade, a gente sempre vai ao movimento social. As ONGs perguntam: "Ó, a gente está com essa ideia enquanto setor público, o que é que vocês acham? Vocês acham que vai funcionar? Não, aí eles acham que vai funcionar. Tem como vocês apoiar, divulgar?" Né? É nessa referência e contra-referência que a gente consegue construir. As outras secretarias, né, que Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação por si só já faz parte é uma diretriz da educação, trabalha a educação sexual. Porém, hoje a gente sabe que isso está fragilizado. Mas é uma secretaria parceira. E ultimamente a gente vem discutindo muito com o SUAS, que é a Secretaria de Assistência Social. Né? O SUS e o SUAS andando um ladinho do outro. Porque, como eu falei lá, não é só dar remédio. O SUS dá um remédio, mas como é que eu vou dar remédio para quem não tem passagem? Como é que eu vou dar remédio para quem passa fome? Como é que quem não tem casa vai guardar seu remédio para tomar todo dia? Então, assim, são questões muito maiores do que toma aqui teu comprimido. Então, a gente também vem dialogando com os setores da assistência social para tentar, como a gente chama, fazer uma rede de apoio às pessoas que vivem com HIV e que estão em alta vulnerabilidade. Porque todo mundo vai ter que contribuir da sua forma para que funcione, né? Então, ultimamente vemos discutindo com a Secretaria da Mulher, porque a gente está vendo uma feminização da epidemia em Recife. A gente está diminuindo o número na população masculina e aumentando na feminina. Então, eu preciso conversar com a saúde da mulher para me dar um apoio, entender o que está acontecendo. Então, esses setores sempre entram para contribuir de alguma forma no enfrentamento à AIDS. Aires, ainda temos infinitos desafios, mas eu queria que você citasse avanços acerca da gestão municipal sobre o enfrentamento dessas questões. Eu tenho algumas estratégias que são as queridinhas, assim, da gente, né? Que a gente pensou, elaborou e colocou na rua para funcionar. O Vamos Testar é uma delas. Acho que a gente conseguiu até agora testar 14 mil pessoas na rua, sabe? Pessoas que estão indo para o trabalho, para e vai testar. E aí a gente diagnosticou quase 90 pessoas de HIV. Pessoas que não desconfiavam que viviam com o vírus, né? E teve a oportunidade de saber o diagnóstico e se tratar, e não chegar a um óbito ou uma comorbidade lá na frente. Então, isso é um avanço, né? Teste as pessoas. A PrEP é um avanço que a gente... Recife tinha um problema seríssimo que quem viesse buscar a PrEP hoje só ia conseguir acessar daqui a 60 dias. Quando a pessoa vinha acessar, já estava infectada. Então, assim, para que eu tenha uma tecnologia se eu não consigo afetar? Então, hoje a gente tem PrEP todos os sábados, para quem quiser, é só chegar com identidade, vai sair com a medicação, né? Se o perfil clínico conduzir. E o último, assim, que a gente lançou ano passado é o Sai Além dos Muros, sabe? A gente conseguiu criar uma estratégia do cuidado e para as populações mais vulneráveis. Então, a gente atende pessoas acamadas que vivem com HIV, pessoas com deficiência que vivem com HIV, que não conseguem se andar na cidade, né? E aí não vai buscar medicação, não vai o quê? Vai esperar morrer. Então a gente vai até essa pessoa, faz atendimento na casa da pessoa, se ela desejar. E a gente também vem atendendo população em situação de rua, na rua. A gente vai à rua, conversa na rua, leva a medicação na bolsinha, entrega para a pessoa e vai acompanhando todo mês os avanços, coleta o sangue na rua. Então, sai além dos muros, ele consegue chegar numa população que, além de invisível, muitas vezes o sistema esperava morrer. A verdade é essa. E aí a gente tá brigando para que essas pessoas não morram mais. Que elas têm um mínimo de direito, que é o acesso a um atendimento digno, à medicação e aos exames. É o que a gente consegue fazer. Entendi. Aí, Iris, um ponto central é o envolvimento das populações mais vulneráveis. Qual papel têm as pessoas em situação de rua, profissionais do sexo e a população LGBTQIA+, nessa construção coletiva de cuidado? É massa falar sobre isso porque são populações que a gente há 20 anos atrás chamaria de grupos de risco, né? Que é uma fala extremamente estigmatizada. Mas a gente precisa também olhar para essa população
com mais carinho, com mais atenção e com mais investimento. Então, são populações que para a gente são prioritárias quando a gente vai enfrentar o HIV/AIDS, tá? Então, a população LGBTQIA+, é uma população que historicamente tem uma maior incidência do vírus, né? E não é uma questão biológica, é uma questão social. A LGBTfobia, ela vulnerabiliza os corpos para o HIV, né? Então, quando a gente pega uma pesquisa do Rio de Janeiro dos anos 2000, eu sei que é antigo, mas provavelmente se repete isso. O Rio de Janeiro fez uma pesquisa com as mulheres trans, travestis, profissionais de sexo. E 47% delas tinham HIV. Então, é uma cadeia, né? Assim, o que é que muitas vezes sobra para essa mulher trans travesti? É a prostituição. A prostituição ela é marcada pela violência, pelo estupro, né? Pelo gosto de quer tirar o preservativo na hora do sexo, estupro, a miserabilidade. Então, o cara oferece muito mais dinheiro para transar sem preservativo e a pessoa está precisando desse dinheiro. Então, às vezes, as pessoas do seu senso comum falam, pegou porque quis, né? Essa história porque pegou porque quis. Não é. As pessoas se infectaram porque as vulnerabilidades deixaram elas mais frágeis para o vírus. Então, essa população, para a gente, ela é prioritária. E a gente sempre está dialogando com o movimento LGBTQIA+, né, sobre integrar nas suas pautas, para além do direito civil, do casamento, da adoção. A gente avançou muito na saúde, no movimento LGBTQIA+, com a questão dos direitos do processo transexualizador, né? Hoje o SUS consegue fazer esse processo. Mas a gente precisa também pautar a AIDS, né? A gente precisa pautar a AIDS enquanto movimento LGBT. Os movimentos de mulheres profissionais, ou profissionais do sexo, não só mulheres, está enfraquecido, mas a gente precisa colocar isso dentro da pauta da saúde do trabalhador, porque prostituição é um trabalho. Então, tem uma política de saúde do trabalhador, então ela precisa se apropriar, né? E a população em situação de rua precisa estar coladinho com a assistência social. Precisa minimamente, por exemplo, se uma pessoa tem HIV na rua e está em adoecimento, está em AIDS, ela precisa ter prioridade no abrigamento, para minimamente tomar a medicação. Então, é pensar que algumas populações, todo mundo tem o mesmo direito, mas eu preciso fazer um olhar diferenciado para quem há anos não tem acesso, para quem há anos é afetado de forma direta pelo vírus. Mas pensando no cotidiano do SUS, qual o papel dos profissionais da saúde comunitária dentro dessa rede? Então, é acolher, tá? É atender e é vincular. A palavra-chave para o HIV é vinculação. Porque não adianta eu acolher, atender e não esperar que essa pessoa volte. Porque o HIV é crônico, você precisa tomar medicação pro resto da vida. Então é um trabalho humano, né? E de empatia, de entender que, por exemplo, você não veio buscar a medicação no mês passado e eu vou te punir por conta disso. Não, na verdade, tem que acolher, entender por que você não veio, o que é está te impedindo, quais são as suas angústias. Então, nessa rede, junto com os movimentos, com as populações prioritárias, trabalhador e profissional do SUS, eu digo que é essa chave, que é o acolher, o atender e o vincular. E isso tudo com um olhar não punitivo, não estigmatizado. Tá? Então, assim, ninguém está ali porque quis. Ninguém está ali na tua frente, recém-diagnosticado ou doente porque quis. Tem uma história e a gente precisa entender essa história para essa história não se repetir. Porque, olha, meninas, assim, as histórias são praticamente as mesmas. É abandono. Quando eu digo abandono, é assim, é uma pessoa que quando se viu com HIV, as parcerias sexuais foram embora, a família não quer mais, os amigos se afastaram, e às vezes o único lugar que essa pessoa tem é o sai. O profissional do sai. Então, assim, essa vinculação é importante. E essas histórias elas se repetem. Quando a gente tem óbito por AIDS hoje na cidade, a gente vai investigar a história daquela pessoa que morreu, sempre ela está pautada pelo estigma e pelo preconceito. É inevitável esses dois fatores não estar na vida das pessoas que vivem com HIV.
Certo. Que avanços tecnológicos ou metodológicos podem melhorar ainda mais a atenção às ISTs e hepatites virais? Hoje a gente agora tem preservativo sensível, não sei se já tiveram acesso, já deve ter trazido aqui para mostrar. Mas tem preservativo agora texturizado, tem preservativo pelo SUS com cheiro e com sabor, e são novas tecnologias. Por exemplo, na área de preservativo, é fazer ele virar atrativo de novo para a população, sabe? Mas eu acho que o carro-chefe hoje, Jennifer, é a profilaxia para exposição. Hoje a gente tem uma medicação que, se você tomar diariamente, se você tiver uma exposição, seja fazer sexo com alguém sem preservativo, você vai estar protegido, protegida do HIV. Então, assim, a gente precisa fazer que a PrEP, que está avançando, tá? Hoje é um comprimido por dia, mas já tem uma medicação que é uma injeção a cada 6 meses. Você imagina você tomar uma injeção a cada 6 meses e não pegar, desculpa, HIV? Então, assim, precisa se investir nessa tecnologia, mas o mais importante é fazer essa tecnologia chegar nas comunidades. Porque não adianta eu ter a melhor tecnologia do mundo e quem está pegando é um homem branco, gay, padrão, nível superior e com empregabilidade. Para ele é fácil acessar, chegar em casa balançando a caixinha. Mas uma bicha preta da comunidade, se ela balançar a caixinha, alguém pode achar que aquela caixinha que é PrEP é HIV e meter a mão na cara dela. Então, assim, o desafio não é mais o avanço científico, é o avanço científico chegar nas comunidades, nas pessoas que mais precisam ter acesso a esses avanços. Para quem está ouvindo essa conversa e quer saber por onde começar, o que essa pessoa pode fazer para acessar a rede de forma mais rápida e segura? Vamos lá. Se é para agora, assim, escutei e estou preocupado, estou em casa e eu quero acessar, a gente tem uma estratégia que é o Prepara, muito preparado, preparada, prepara, que é o Prepara Prevenção, onde a gente todo sábado, de 8 às 5 da tarde, abre um serviço por demanda espontânea. Significa, chegou, vai ser atendido, atendida. Então, tá em casa, tá de bobeira, sábado é massa, porque não tem escola que atrapalhe, às vezes tá de folga do trabalho, vai lá, procura as redes sociais da prefeitura, da Secretaria de Saúde, tem a programação lá. E aí no Prepara a gente oferta preservativo, gel, autoteste, teste, PrEP, uma galera massa que vai te ouvir, vai te entender, vai escutar o que é que tu quer, entendeu? E se você já sabe que tem HIV e nunca procurou um serviço, vai nesse sábado também. Então, minha gente, eu fiz um teste há 3 meses atrás, deu positivo, o que é que eu faço? Vai ter uma galera preparada lá para atender você e dar os encaminhamentos necessários. Porque eu sei que às vezes é difícil para o posto de saúde, né? Poxa, às vezes está cheio, tem uma galera preconceituosa, às vezes a gente comunitária de saúde é tua tia. A gente vai fazer um teste, porque se der positivo, tua tia está espalhando para todo mundo, vai dizer para tua mãe. Então a gente tem esse espaço nos sábados com uma galera diferente, que muitas vezes não é teu vizinho, não é alguém que te conhece, então garante o sigilo. Começa por aí, começa a minimamente se testar, saber qual é a tua sorologia hoje. Está tudo negativo? Bora manter negativo. Deu alguma coisa positiva? Vamos começar a cuidar. Esse é o recado, assim, ficar em casa na dúvida de será que eu tenho, será que eu peguei, não é mais jogo, assim, é perder tempo, porque como a gente falou desde o começo, tem novas medicações, muita coisa acontecendo que vai te ajudar nesse lugar. Aires, para encerrar, que mensagem você deixaria para os profissionais de saúde que estão na ponta, enfrentando esses desafios diariamente? Eu gosto de uma frase que viver com HIV é possível. Então, essa é a frase que eu deixo para os profissionais de saúde, assim, que eles, ao cuidar de alguém que tem HIV, ao testar alguém, a entregar um preservativo, ele tenha isso na memória e na cabeça dele, que viver com HIV é impossível. E isso, Jennifer, vai desfazer aquilo que a gente conversou do medo. Se viver com HIV é possível, não precisa ter medo do HIV. Porque se eu tenho um profissional de saúde que tem medo do HIV, ele não vai atender legal. Ele vai ser violento, ele vai ser punitivo. Então, assim, o HIV faz parte já da vida dos profissionais, tá? Esse profissional que diz, eu não sei lidar com o HIV, ele está mentindo, porque na formação dele isso é pautado.
É justamente o medo que ele tem do HIV que faz ele se afastar da oferta de cuidado. Então, a mensagem que eu digo para eles, ó, médico, enfermeiro, enfermeira, médica, assistente social, psicólogo, qualquer um, entenda que a HIV, viver com HIV é possível. Se é possível, você faz parte da possibilidade. Então, começa a trabalhar e começa a atender legal e começa a acolher para dar esperança, muitas vezes, para quem vive com HIV. E para os nossos ouvintes que vivem com HIV e que estão buscando se engajar na prevenção, qual o recado que você tem a deixar? É quase a mesma mensagem, mas eu gosto do HIV. HIV, HIV é vida, ainda tem vida. Então, corre, se cuida, não deixa de tomar suas medicações. Se não está bem, está triste, enfim, aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho que está fazendo você desistir da medicação, volta no serviço, conversa com a galera, explica o que está acontecendo. Lembra, HIV faz parte da tua vida. Se você está vivo, o HIV está lá, então cuida, vai cuidar, vai se preparar para esse lugar, porque hoje temos tecnologia suficiente para você tocar aí e fugir dos estereótipos, fugir do estigma, né? É uma palavra pesada, mas precisa se apropriar e devolver diferente. Fugir do carimbo. Não se deixa ser carimbado, no sentido de ninguém pode te rotular, ninguém pode te estigmatizar. Então, assim, entende que está vivo, tem HIV e tem muita vida pela frente. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Comunidade Preparada. A gente agradece muito a participação aí, Luiz. Você trouxe contribuições valiosíssimas para entendermos como é que funciona toda a rede pública e cuidado na cidade do Recife. Se você gostou desse episódio, compartilha com outras pessoas, porque informação de qualidade também é prevenção. E lembre-se, viver com dignidade é um direito de todos nós. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau!